Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou a Luciana Freitas, representante da consultoria de segmentos. Sejam bem-vindos a mais um evento Responde, dessa vez nota fiscal eletrônica 4.0. A gente vai falar um pouquinho do que é essa nota fiscal eletrônica e o que vocês devem, como é que vocês devem se preparar. Para quem não conhece o formato desse tipo de evento Responde, nós vamos apresentar os preceitos, né, quais são as principais características conceituais dessa nova versão da nota fiscal eletrônica, e na sequência a linha de produtos Proteus apresentará como se preparou para disponibilizar para vocês as características e as configurações para que vocês consigam transmitir essa nova versão do documento, tá bom? Temos algumas pessoas do produto no chat, então vocês fiquem à vontade para os questionamentos, mandem perguntas sobre produto, sobre conceito, tudo aquilo que vocês tiverem dúvidas, e assim a gente vai esclarecendo durante o evento. O que não der tempo, depois a gente publica lá no portal TDN para vocês. Todos me ouvem bem? Conseguem enxergar a minha tela? Tá tudo bem? Então, temos bastante pessoas na sala. Eu vou procurar falar mais pausado, porque se tiver alguma falha na comunicação, que a gente está pela rede, aí minimiza um pouquinho. Esse material ficará disponível para vocês no portal TD, no YouTube, né? A gravação do evento ficará disponível para vocês no YouTube. A gente estava com um probleminha o mês passado, não conseguimos publicar, mas aí a gente publica os 2 vídeos desse mês e do mês passado para a nota fiscal eletrônica. Nos outros eventos Responde que nós fizemos, Reinf, E-Social, acessem o nosso canal Toto Soluções, já está lá dentro todos os vídeos dos outros Respondes. Então, Luciana Freitas, tenho 12 anos de TOTOS, acompanho aí a nota fiscal eletrônica desde 2005, né, quando foi publicada as primeiras normas referente ao que seria esse documento eletrônico. Estou bem aí por dentro de tudo que está acontecendo. Para essa nota em particular, tivemos algumas confusões e muitas alterações por parte da Receita Federal, então a gente vai ver o que está acontecendo. E aí, no decorrer, vão fazendo as suas dúvidas, vão fazendo os seus questionamentos, ok? O principal objetivo dessa apresentação é deixar todo mundo na mesma página, tá? Então, mesmo para quem já tenha assistido esse evento, a gente vai passar os principais conceitos da nota fiscal eletrônica e aí o produto entra dirimindo as dúvidas que vocês tiverem do produto. Nós temos um histórico de alterações para a nota fiscal eletrônica. Então, a gente começou em produção com esse documento lá em 2007, 2008, segmentado, né, por segmento, na primeira versão. Em 2013, tivemos uma alteração, que foi a versão 2.0. Em 2015, a versão 3.10, com algumas alterações por parte do fisco. E agora, algumas alterações em 2016, na verdade, porque a nota técnica é de 2016, a Receita está tentando implementar essa nova versão desde 2017. Tem uma perguntinha aqui da Maria. Maria, a gente está normal no áudio, tá? Se você não estiver ouvindo, tenta entrar e sair novamente, porque na sala tá todo mundo ouvindo, tá bom? Eu vou acompanhando, gente, vocês vão me passando aí se tiverem algum problema de áudio ou mesmo de vídeo, ok? Então, essas foram as principais alterações, né? A nota técnica, as notas técnicas que a Receita publica, elas servem para fazer pequenas alterações durante aí um período de aproximadamente 2 anos,
né, que é o tempo que a Receita leva mais ou menos para fazer as novas versões da nota fiscal eletrônica. Então, de tempos em tempos, ela junta lá uma quantidade de notas técnicas, uma quantidade de solicitações dos contribuintes e uma quantidade de solicitações das secretarias das fazendas dos estados. E aí ela junta tudo isso e faz uma nova versão, faz um upgrade da nota fiscal eletrônica para que atenda todo mundo da melhor forma possível. Então, essa última nota técnica, que é a 2016.002, na sua primeira versão, ela foi publicada em 2016, trazendo todas essas informações. Então, alterações solicitadas pelos contribuintes, por parte das próprias secretarias das fazendas, né, algumas solicitações das secretarias e adequações mesmo ao processo, né, ao cotidiano das empresas. Hoje, nós estamos na 11ª versão da nota técnica 2016.002. A Receita publicou recentemente a versão 1.60. Podemos esperar até a data de produção, provavelmente uma nova versão, porque isso está publicado no próprio portal da NFE. Eles adiaram, né, prorrogaram o início da versão 1.60, então era dia 9, passou para o dia 23, eu vou mostrar para vocês, e não publicaram a nota técnica com essa prorrogação. Então, devemos ter uma nova versão da nota técnica em breve. Acredito eu que antes mesmo da entrada em produção, agora em 2 de agosto. Ok? O que mudamos, né? Quais são as principais alterações para essa nova versão da nota fiscal eletrônica? A primeira, e eu acredito que seja uma das mais importantes, é uma mudança de tecnologia, uma mudança tecnológica. Isso não aconteceu nas últimas 3 versões que tivemos, então da nota técnica na versão 1.0 até a 3.10, não tivemos alteração tecnológica. Temos uma alteração tecnológica agora com relação ao protocolo de segurança. Essa foi uma solicitação dos contribuintes, muitos deles estavam inseguros em transmitir os seus dados via o protocolo anterior, que era o SSL 3.0 e o TLS 1.0, e aí vinha sendo solicitado para a Receita há muito tempo que eles modificassem, que eles utilizassem um protocolo mais seguro. A Receita fez essa alteração agora, está usando o protocolo de comunicação TLS 1.2. Qual é a consequência dessa alteração? Muitos sistemas operacionais não funcionam com esse protocolo, né? Principalmente os mais antigos. Então, as empresas precisam se atentar se as suas aplicações que estão ali interferindo na transmissão do documento eletrônico ou que de alguma forma tenham interatividade com a transmissão do documento, se essas aplicações estiverem numa máquina cujo sistema operacional não funcione com o TLS 1.2, vocês não conseguirão transmitir o documento eletrônico, tá? Eu tenho um parceiro, né, fez uma listagem para a gente de quais seriam esses sistemas operacionais. Então, eu deixei aqui na apresentação justamente para que fique gravado, para que vocês tenham acesso a essa informação. Para mim é de suma importância, tá? Se o TSS de vocês estiver numa máquina cujo sistema operacional seja um desses que for incompatível, vocês não conseguirão transmitir. Quem ainda não fez os testes em todas as suas máquinas, com todos os seus usuários, que tem autorização de vocês para esse tipo de transmissão, façam, verifiquem, porque não vai funcionar, tá bom? Esse é um recado que eu venho deixando em todas as apresentações, prestem atenção, porque às vezes não é um problema
de aplicação, não é um problema de RP, mas um problema aí de tecnologia. E aí o custo dessa alteração é um pouco mais alto. Agora vamos para as regras mesmo, né? Quais foram as principais inovações? Uma das principais inovações que a Receita trouxe aqui já era uma inovação esperada, que é com relação aos campos do Fundo de Combate à Pobreza. Então, foram separados dos campos de ICMS, base, alíquota e valor de ICMS, os valores referentes à base, alíquota e valor de fundo de combate à pobreza. Nas aplicações, pode ser que isso seja transparente para vocês, né? Mas no documento eletrônico, isso ficava como uma majoração do ICMS, né? A Receita entendeu isso, as secretarias solicitaram também que isso fosse separado por conta da visualização e da facilidade de fiscalização. Então, eu tendo esses valores separados, eles vão bater o olho e sabe lá qual é o grupinho do Fundo de Combate à Pobreza, sem precisar ficar fazendo conta se está correto ou se não está correto, né? Se não estiver correto, não vai transmitir. Então, essa foi uma das principais inovações trazidas para a nota fiscal eletrônica 4.0. E aí temos outras regrinhas novas, né? Rastreabilidade. A partir de agora, o contribuinte vai poder utilizar a rastreabilidade no documento eletrônico. Alguns podem utilizar como opção, de poder mesmo. Eu uso ou não utilizo, tenho a opção de utilizar ou não. Outros serão obrigados a utilizar a rastreabilidade. Quem seriam essas empresas? Quais seriam os segmentos? Todos os segmentos que produzem ou que trabalham com produtos farmacêuticos, com medicamentos. Essas empresas, esse segmento, estão obrigados a implementar a rastreabilidade do produto. Para os outros, isso é opcional, tá? Por enquanto, é muito provável que alguns segmentos a Receita venha a tornar esta regra obrigatória, tá? Então, neste momento, quem precisa prestar atenção nesta regra? As empresas alimentícias, as empresas que trabalham com produtos veterinários, os defensivos agrícolas, os materiais odontológicos, embalagens, águas, bebidas. Essas empresas precisam prestar atenção nessa regra e, se puder, implementar. Por quê? Porque a Receita vai exigir, em breve, que estes produtos sejam rastreáveis, né? Todos aqueles produtos sujeitos a regulações sanitárias. Agora, para as indústrias farmacêuticas, para quem trabalha com medicamentos e trabalha com produtos farmacêuticos, esta regra é obrigatória. Então, não será transmitido se a nota fiscal tiver produtos farmacêuticos. Frete. A Receita introduziu aí mais 2 tipos de frete na opção lá, contratação com frete, que são os fretes próprios, né? Então, transporte próprio por conta do destinatário e transporte próprio por conta do remetente. Não tínhamos essas duas opções, agora o contribuinte vai precisar informar estas duas opções. Formas de pagamento. O grupo em si foi alterado, né? Na verdade, a Receita vem fazendo alterações nesse grupo Formas de Pagamento desde a publicação da nota técnica 2016-002, desde a primeira versão dessa nota técnica. Não sabemos o motivo, tá bom? Não sei se é a solicitação das secretarias ou se eles realmente não estavam conseguindo se adequar, né? Uma das coisas que nós tínhamos e deixamos de ter, entrou e saiu várias vezes, foi a questão da duplicata mercantil. Optou-se na versão 1.60 a retirar a duplicata mercantil. Então, a primeira alteração foi no quesito forma de pagamento, né? Ele mudou de nome, agora ele chama informações de pagamento. E foi criado também um novo campo,
que é para pagamento em dinheiro, né? Quando eu tenho pagamento em dinheiro, eu vou ter o troco obrigatoriamente, né? Sempre terei troco quando o pagamento for superior ao valor constante da nota fiscal, né? Então, se constatar lá na fatura que o valor é superior, a informação troco é obrigatória. IPI devolução. Essa é uma inclusão importante, né? Porque vai modificar o processo de algumas empresas, o processo que algumas empresas vinham adotando. Foi incluído lá no layout, nessas últimas versões, o IPI de devolução. Quem vai utilizar o IPI de devolução? Todos os não contribuintes que comprarem, que adquirirem mercadorias de um contribuinte do IPI e que porventura venham a devolver essa mercadoria. Antes, nessa nota de devolução, esse não contribuinte do IPI não tinha onde colocar essa informação. E aí ele acabou, a Receita acabou permitindo, as secretarias também aderiram, a informar o IPI devolvido lá no Ver Outros ou lá em despesas acessórias, né? IPI não é outros, é um tributo, IPI não é despesa acessória, né? A gente entende isso na legislação, não é uma despesa acessória, então ele tinha que ter um lugar próprio. E o lugar próprio era um campo, e essa foi a solicitação das secretarias das fazendas. Agora tem um campo próprio para o IPI. Quem utilizava de outra forma precisa corrigir a informação, precisa corrigir as suas aplicações para que o IPI vá apenas no campo de devolução. Isso é somente para quem for não contribuinte do IPI, tá bom? Está descrito lá bonitinho no layout. Foi criado a inclusão, foi criado, né, um campo novo, né, para se informar o código da Anvisa. Então, mais uma vez, as secretarias e a Receita observando o segmento de medicamentos, tá? Então, além da rastreabilidade, quem trabalha com medicamentos precisa informar agora o campo da Anvisa. Eu vou falar por último do ICMS efetivo, então, porque eu tenho algumas considerações a fazer. Parcelas, né? O número de parcelas deverá ter 3 posições, sempre começando com 0, né? Até a posição, até o número de parcelas que o contribuinte tiver. Essa quantidade de caracteres não está obrigatória agora, apenas em 3 de... Aliás, já estava obrigatória, né? Desde 2017, tá bom? Mas a nota técnica veio reforçar a obrigatoriedade, então eles não estavam validando essa informação. A partir de agora, eles passam a validar a quantidade de caracteres das parcelas. O formato, ano, mês e dia, também ficou agora documentado na nota fiscal, no layout dessa nota fiscal 4.0. Modelo de QR Code, informação importante para quem trabalha com nota fiscal de consumidor eletrônica. O modelo do QR Code foi alterado, ele passa de 1.0 para 2.0. Na versão 2.0, é obrigatória a informação da URL de consulta. Então, prestem atenção. Onde está a versão 2.0? Onde estão as informações que vocês precisam alterar, as informações técnicas, né? Da formação do QR Code no novo modelo. Eles não estão no layout, né, na nota técnica 2016-002. Eles estão nos manuais de padrões técnicos do DANF para a nota fiscal de consumidor e QR Code. Então, é nesse manual que vocês encontrarão a forma e as regras técnicas para o manual, para a nota fiscal de consumidor. Fechado. Vamos falar agora do ICMS efetivo.
ICMS efetivo foi uma solicitação da Secretaria da Fazenda de São Paulo, especificamente, para que o ENCAT criasse a regra, criassem os campos, na verdade, para o ICMS efetivo. Ocorre, porém, que nenhuma Secretaria da Fazenda, inclusive São Paulo, publicou um ato normativo dizendo o que quer que seja informado nesse campo. Então, teremos algumas secretarias que utilizarão essa informação, mas elas precisam publicar para a gente o que elas querem nesse campo. Nós conversamos informalmente com a maioria das secretarias das fazendas do país. Tivemos alguns retornos, não tivemos retorno da maioria das secretarias. Algumas utilizarão, mas ainda não publicaram seus decretos, outras não utilizarão, e aí essa informação não deverá ser informada, não deverá nem ser validada. E São Paulo ainda não disponibilizou o seu ato normativo dizendo o que ele quer nesse campo. Tá? Estamos acompanhando os retornos, estamos acompanhando as reuniões na medida do possível, né? Mas não temos a informação do que deve ser direcionado a esse campo. Qual informação eu devo levar nesse campo? O que está lá no layout da nota técnica 2016 é muito vago, porque o ENCAT apenas criou os campos e criou lá uma regra de validação. Se entrar naquela regra, caberá ao UF validar ou não o que estiver naquele campo. E essa regra da UF é que não foi publicado em nenhum ato normativo por nenhuma das secretarias. Então, o que a gente precisa fazer realmente é aguardar o posicionamento de cada uma das secretarias com relação ao cálculo do ICMS efetivo. Nem todas elas utilizarão, mas as que utilizarem precisam publicar um ato normativo dizendo o que tem que ser informado no documento eletrônico, ok? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito, nos envie. Se alguém tiver alguma consulta formal na sua secretaria, dizendo o que deve ser feito ou com um posicionamento, também nos envie, porque a TOTUS não pode fazer consulta formal em nome do contribuinte, porque não é contribuinte desse imposto. Mas o próprio contribuinte fazendo, se receber um retorno, pode nos encaminhar. A consulta que nós fizemos, o bate-papo que a gente teve aí com as secretarias, foi através dos Fale Conosco, né, as secretarias que disponibilizam esse canal. A gente conversou, a gente mandou o questionamento, se eu não me engano, 5 ou 6 secretarias responderam. Algumas não têm esse canal, então a gente não consegue fazer esse tipo de consulta, e as outras não responderam ainda. Então, estamos também no aguardo. Infelizmente, as empresas desenvolvedoras não participam mais das reuniões do ENCAT. Então, nós não sabemos o que vai ser direcionado através da reunião. Teve uma reunião agora semana passada, se eu não me engano, mas este assunto não foi discutido nessa reunião de acordo com as informações que nós obtivemos no mercado, tá bom? Então, quem tiver informações sobre informações oficiais da sua secretaria, nos envie, seja através de consulta, seja através do posicionamento de algum auditor, desde que por escrito, nos envie e a gente vai tratando no produto conforme for recebendo. E assim que os atos forem publicados pelas secretarias da Fazenda, a gente também adere, né, faz com que o produto adera ao novo cálculo do ICMS efetivo, ok? Mais algumas regras. Escala relevante. Tem surgido constantes comentários e constantes questionamentos à consultoria se a escala relevante é obrigatória, tá? Se a empresa atingir a regra e tiver a produção em escala relevante ou em escala não relevante, desde que ela esteja relacionada lá ao NCM do produto,
ao anexo 23 do Convênio 52 de 2007, a escala relevante é sim obrigatória, tá? Então, se a empresa estiver dentro da regra do Convênio 52, que é atender a cláusula 23 e o seu produto estar relacionado no anexo 22 do Convênio 52 de 2017, precisa enviar se o produto é ou não produzido em escala relevante. Se o produto for classificado como não relevante, o fabricante tem a obrigatoriedade de enviar ainda o seu CNPJ. A Receita vai fiscalizar este ponto em específico. Ela quer saber quais são as empresas, quais são as indústrias que fabricam produtos em escala não relevante. Duplicata é aquilo que eu falei, hora entra, hora sai, neste momento saiu. Então, desde a versão 1.50, não é mais obrigatório, não existe mais o campo duplicata mercantil lá nas formas de pagamento. O troco passa a ser obrigatório sempre que o pagamento do produto for maior do que a informação constante na nota, o valor total da nota. Se o pagamento for maior e for em dinheiro, em espécie, o troco passa a ser obrigatório. Grupo de repasse. Também tem surgido constantes questionamentos à consultoria sobre o grupo de repasse. Isso é específico para o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, né? Então, a partir de agora, as empresas que trabalham com gás liquefeito de petróleo vão ter que informar o percentual de mistura de derivados e o valor de ICMS que ela deve repassar para a UF destinatária, desde que o CST da mercadoria, né, o CST do combustível, seja 60, ou seja, cobrado anteriormente por substituição tributária. Então, esta informação também é obrigatória. DANF, mais uma vez, a Receita não fez nenhuma alteração no DANF, então todas as informações de campos criados, de alterações que tivemos na nota fiscal eletrônica na versão 4.0, que não possuem campo próprio no DANF, vão continuar sendo informadas lá nos dados adicionais da nota, ou em informações complementares ou em informações adicionais, adicionais ao fisco, né, que são próprias para o fisco. Qual é a diferença entre um e outro? Informações complementares são aquelas informações que o contribuinte, para ter uma operação mais transparente, acha necessário enviar. Informações adicionais ao fisco é aquilo que o fisco solicita ao contribuinte que seja informado no documento fiscal. Isso geralmente está no regulamento de ICMS das empresas, né? Qual é a mensagem que deve ser informado, ou num campo ou no outro. No geral, é a própria secretaria quem vai dizer o que ela quer em cada um dos campos. Então, quando o contribuinte sente a necessidade de tornar a sua operação um pouco mais transparente, ele manda mesmo informações complementares. Se houver solicitação do fisco, aí ela vai dizer onde ela quer que envie e vai pedir para enviar no geral lá informações adicionais do fisco, tá? Eu vou fazer um adendo aqui para o Jetim. O Jetim, ele não está na nota técnica 2016.002, o Jetim é de outra nota técnica, mas coincidiu o período de alteração de versão para solicitação da obrigação do Jetim. O Jetim é obrigatório, a empresa que ainda não aderiu, que ainda não fez o seu cadastro lá na CS1, façam o cadastro das suas mercadorias, corrijam o cadastro do Jetim se não estiver de acordo com as 4 especificações de Jetim que tem na nota técnica, porque a solicitação, a informação é obrigatória a partir do momento que a nota fiscal eletrônica 4.0 entrar em produção, tá? Então,
o quanto antes vocês se programarem para corrigir o cadastro dos seus produtos na empresa homologada pelo fisco, melhor, porque se chegar lá na produção no dia 2 de agosto, não vai transmitir o documento, vai dar erro de JETIM. Ou vocês vão ter que informar que o documento não tem JETIM e correm aí o risco de ficarem na visão do fisco, né, de serem aí auditados pelo fisco, tá bom? Quanto antes vocês correrem atrás dessa informação, melhor. Façam os testes já em homologação, porque as validações com relação ao JETIM já estão funcionando. Agora vamos falar de prazos, né? Então, homologação e produção, nota fiscal ambiente, nota fiscal eletrônica nos seus ambientes. Homologação, o ambiente da versão 2 da nota técnica 2016-002 ficou disponível em novembro de 2017, a partir do dia 20 de novembro de 2017. A produção entrou em 4 de dezembro de 2017 e o desligamento da chave da versão 3.10 está previsto para 2 de agosto de 2018. A última nota técnica fez uma alteração, deu uma prorrogação aí de 30 dias, deveria estar previsto, deveria entrar em produção, né? Deveria ter o desligamento da 3.10 agora em julho, mas a Receita prorrogou por mais 30 dias. Vai haver nova prorrogação? Não vai haver nova prorrogação. Particularmente, eu acredito que sim, porque eu tenho uma menção de uma nova nota técnica no portal da NFE, lá onde eles colocaram um reloginho. Mas a gente não pode contar com essa possibilidade. Então, façam todas as suas correções, implementem a NFE para que tudo esteja pronto até o dia 2 de agosto. Homologação e produção da versão 1.60 nos ambientes da nota fiscal eletrônica 4.0. Então, a partir de 2 de julho, ficou disponível o ambiente de homologação para a versão 1.60. Dia 9 deveria estar disponível o ambiente de produção, mas aí houve uma alteração, não teve publicação de nota técnica e este prazo de produção passou para o dia 23 de julho, né? Que seria agora, ontem. Ontem deve ter ficado disponível o ambiente de produção. Algumas pessoas me disseram que esse ambiente estava com erro, não estava validando. Eu não testei, mas aí o produto pode falar para vocês se fizeram algum teste ou não. E desligamento da versão 3.10 continuou 2 de 8 de 2018. Então, em 2 de 8 deve entrar a versão 1.60 também já para a nota fiscal eletrônica 4.0, e aí desliga-se de vez a 3.10. NFCE. Na NFCE, o ambiente de homologação ficou disponível em 2 de julho de 2018, em 9 de julho de 2018, o ambiente de produção e o desligamento da versão 3.10 e da versão do QR Code 1.0 está previsto para 1 de 10 de 2018. Nesta NFCE não tivemos alteração, mas é possível que tenhamos também uma alteração de prazos aqui, uma prorrogação de prazos. Possível, gente, não é certo, tá bom? Não contem com essa possibilidade, porque na versão 3.10, a última alteração que ela sofreu, todos contaram com essa possibilidade e a prorrogação não aconteceu, tá bom? Muito cuidado com contar com esse tipo de prorrogação, porque pode ser que o fisco não tenha mais prazo para prorrogar e tenha que entrar em produção do jeito que estiver. O que ele pode fazer é retirar algumas regras de validação, e ele publicou, inclusive, uma nota técnica fazendo isso. Uma nota técnica não, né? Uma notícia dizendo que estava retirando temporariamente algumas regras de validação. Isso me faz duvidar de que eles prorroguem o prazo de desligamento da versão 3.10, ok?
onde estão publicados os nossos materiais. Então, a consultoria de segmentos costuma publicar todos os documentos que fabrica, todos os documentos de consultas, seja nota fiscal eletrônica ou qualquer outra legislação, no portal TDN, que é a central da TOTS para a documentação. Então, se vocês entrarem lá na nossa Space Consultoria de Segmentos, eu tenho aqui perguntas e respostas, que são coisas mais coloquiais, e o material utilizado nos eventos fica disponível aqui nessa página também. Material utilizado em eventos, e aí está separadinho aí por ano, por tipo de evento responde que a gente realiza. De qualquer forma, o PDF dessa apresentação vai ficar disponível para vocês aqui. Eu vou publicar, vou compartilhar com vocês, e aí vocês podem baixar daqui. Mas se precisarem, também está lá no portal TDN. Esta apresentação, junto com a parte de produtos, fica disponível no YouTube, no canal Toto Soluções para vocês. Daqui 1, 2 semanas no máximo, a gente disponibiliza o vídeo para que vocês tenham acesso, e aí vocês podem assistir aí quantas vezes quiser, tá bom? Vou deixar vocês agora com a linha de produtos Proteus, para que eles apresentem para vocês como se prepararam, né, o que foi criado no produto para atender essa norma, essa nova versão da nota fiscal eletrônica 4.0. Continuo com vocês aqui no chat. O que vocês precisarem é só perguntar e eu vou respondendo durante a apresentação do produto. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos, pessoal. Meu nome é João Vitor, eu faço parte do time de desenvolvimento do módulo Livros Fiscais, do SIGAFIS, tá? E eu fui um dos responsáveis pelo desenvolvimento das adaptações necessárias para atender o novo layout da NFE, tudo bem? Eu vou passar algumas informações, vou usar as próprias documentações que nós produzimos para esses assuntos, até para que vocês tenham conhecimento dos documentos. E, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou focar um pouco mais na parte do RP do SIGAFIS, especificamente, em alguns pontos mais importantes, mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento sobre qualquer um dos temas já tratados, as pessoas continuam no chat acompanhando as perguntas, tá? Bem, começando, gostaria de apresentar esse primeiro documento, que é o manual de atualizações necessárias para a NFE. Tá? Então, nesse link, eu já disponibilizei no bate-papo, mas eu vou mandar de novo, tá? Para que vocês acompanhem. Nesse documento tem todos os links de atualização, de patches, de versão 11, cuidado com a garantia estendida, então os patches da versão 11, versão 12, os links de atualização do TSS, de tudo mais, os pacotes de dicionário necessários. Tá? Então nós centralizamos toda essa parte de atualizações de sistema que são necessárias neste documento. Tudo bem? Esse é o primeiro deles, eu vou passar rapidamente, não tem muito o que detalhar. Peço que vocês acompanhem por esse documento. Quem ainda não atualizou, tá? Bem, o segundo documento é esse aqui, ele é o documento técnico oficial da NFE, tá? Esse aqui é um pouco mais extenso, eu vou passar só por algumas partes dele, eu peço para que vocês façam a leitura completa depois. Nesse documento a gente centralizou tudo o que foi alterado, tudo bem? Então, todos os campos, todas as tags, todos os parâmetros envolvidos, tá? Eu vou mostrar um pouco aqui. Então, todos os campos que foram criados para as funcionalidades novas, só um minutinho, bastante campo. Tá, então aqui, como fazer a transmissão, todas as tags, as particularidades de cada tag de um olhar aí de dentro do sistema, tá? Parâmetros envolvidos, perguntas, tabelas que foram criadas, então tem tudo aqui. Eu acho que esse documento, ele está bem completo, ele pode resolver grande parte das dúvidas de vocês. Então, peço que vocês procurem, deem uma olhada nos tópicos, nos temas que vocês tiverem com dúvida depois do evento, né? E é bem possível que vocês encontrem as informações nesse documento. O que eu gostaria de falar, que acho que tem mais relevância, em relação à rastreabilidade e ao FAQ. Eu acho que essas duas mudanças, elas foram as mais impactantes assim nos processos do RP,
no processo do SIGAFIS, porque os demais campos são tags adicionadas e tudo mais, eles seguem a mesma linha do que a gente já conhece, que são os campinhos nos complementos do documento e tudo mais. Estão todos detalhados aqui neste documento que eu estou mostrando, mas eu faço questão de falar um pouco mais da rastreabilidade e do FACP, porque nada demais, nada fora do que vocês já estão acostumados, mas eles mudaram um pouquinho. Tá bem? Então, assim, rastreabilidade, o que dizer sobre rastreabilidade? Vocês vão perceber depois das atualizações que na tela dos complementos de documento fiscal, nós criamos um complemento isolado para rastreabilidade. Tá? Então, até então, os campos de lote, de sublote e tudo mais, eles estavam atrelados ao complemento de medicamento exclusivamente, mas nas NTs, vocês vão perceber que esses campos eles foram retirados do grupo de medicamento e foi criado esse novo campo isolado para rastreabilidade. Então, nós aplicamos o mesmo tratamento no sistema. Então, vai ter uma seção de rastreabilidade e lá tem todas as informações para geração das tags. Como é que fica a convivência em relação ao que já existe no complemento de medicamento? Então, assim, nós não retiramos o campo dos medicamentos até para consulta de base histórica e tudo mais. Né? Você pode continuar preenchendo, já que o medicamento é obrigatório, a apresentação das tags, mas nós recomendamos que preencha no complemento de medicamentos só o que for específico do medicamento e preencha a parte de rastreabilidade no complemento de rastreabilidade, tá bom? Já se acostumem com esse processo, porque depois que acontecer a virada real, né, quando a 3.10 for efetivamente desativada, os campos de lote da tabela de medicamentos, do complemento de medicamentos, eles vão ficar disponíveis só para visualização. Tá? A gente vai cortar a edição desses campos para que seja utilizado somente o novo complemento criado, tudo bem? Então, fica no medicamento só o que for pertinente ao medicamento. Então, como que funciona? Nós criamos uma tabela genérica, né, uma X5, chamada T0, que nessa tabela X5, você vai me informar os grupos de produto, aquele grupo que já está na SB1 de vocês, que vocês já usam para o medicamento. Vocês precisam informar os grupos que vocês desejam que sejam geradas as tags. Como não são todos os produtos, não são todos os... Enfim, né, não está obrigado para todos os produtos, atualmente só medicamento e farmacêutico, se eu não me engano, mas futuramente eles vão exigir para outros tipos de produto. Então, nós fizemos esse vínculo com essa tabela SX5, tá? Então, bom, não precisa de nada assim, em relação ao controle dos lotes, do rastro, no Proteus não mudou nada, tá? Ainda são os mesmos parâmetros, as mesmas configurações, só mudou essa questão de realmente informar o grupo de produto nessa nova tabela, tá? Informou lá, ele vai disponibilizar para digitação os complementos de rastreabilidade. Gera automático? Gera automático, tá? Tem esse parâmetro aqui, se ele estiver ativo e o grupo estiver relacionado na tabela, o sistema gera automaticamente esse complemento de rastreabilidade e aí você não precisa digitar. Aqui tem uma foto de como ele fica lá na tela, tá? Para quem quiser ver. Então, ele fica dessa forma, ele fica preenchido desse jeito automaticamente e também fica permitida a digitação manual. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, até o momento sobre a questão de rastreabilidade? Acho que não, né? Essa parte é mais simples mesmo. Acho que para quem já está acostumado a fazer rastreabilidade no Proteus não muda praticamente nada. Só se atentem ao vínculo do grupo de produtos nessa tabelinha nova, tá? Porque senão ele não gera o complemento novo e, por consequência, as tags não vão gerar também, tá? Bom, o segundo tópico que eu queria dizer, eu acho que esse é um pouco mais complexo, é em relação ao FACP, tá? A funcionalidade, as funções, né, do FACP, elas foram reestruturadas dentro do sistema, tá? Por conta dessa separação que é necessária ser feita agora. E algumas coisas estão diferentes. Bom, eu gostaria de mostrar esse boletim. Ele agora é o boletim centralizador, né, sobre os fundos estaduais de combate à pobreza, né, os FCPs.
nem todos os estados adotam a nomenclatura de FECP, tá? Então, nesse documento, nós centralizamos todas as informações necessárias de todos os estados sobre esses fundos, né, esses adicionais, né? Então, ele tem aqui essa seção por estado, de regras por estado, e vocês podem consultar. É importante olhar essa parte aqui. A gente separou algumas operações de cada estado que estão aí sujeitas ao cálculo do FECP, tá? E essa seção de dicas aqui, ela é importante porque ela traz algumas informações interessantes, algumas particularidades de cada estado. Às vezes o pessoal pergunta, mas o Rio de Janeiro tem um tratamento diferenciado com ST, Minas Gerais tem um tratamento diferenciado. Então, nós colocamos todas essas dicas aqui e como configurar no sistema, tá? E o que tem de novo, assim, que nem é tão novo assim na parte do FECP? Até então, nós temos duas formas para calcular os FECPs, né? Então, tem a forma que eu vou chamar de legada, que vocês acredito que a grande maioria está mais acostumada. O pessoal está pedindo para mandar o link, eu vou encaminhar. Então, eu acredito que vocês já estão mais acostumados com essa configuração que eu vou chamar de legada, tá? Que é, coloquei lá a alíquota na SB1, né? Então, tem alguns campos meio espalhadinhos no produto, tem campo no cliente, tá? Então, assim, a funcionalidade alternativa que a gente já disponibilizou, já tem algum tempo, mas eu acho que pouca gente conhece, é essa tabela aqui, chamada UF versus UF, né? Que é a tabela CFC. Ela não serve somente para o FECP, tá? Ela serve para outras coisas, então tem MVA, tem algumas pautas, e ela basicamente possibilita a configuração de alguns aspectos fiscais da operação relacionados a UFs de origem e destino e a produtos, tá? Então você vincula, deixa eu mostrar, vou pular essa parte dos campos, tem algumas fotos, opa. Então, olha, então, o que tem aqui nessa tabela, né? Ela tem uma UF de origem, uma UF de destino e um código de produto que é opcional. Então, utilizando esse cadastro, vocês conseguem configurar, além do FECP, outros aspectos que variem, né, conforme o estado de origem e destino e conforme produto. Tá? Então, assim, o que nós fizemos foi, toda a configuração do FECP, ela foi trazida para essa tabela, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, aqui já tinha algumas coisas, né? Então nós acrescentamos alguns campos para cobrir algumas regras específicas de alguns estados. Nós recomendamos que toda a configuração de FACP seja feita por aqui, tá? É mais fácil configurar por aqui do que com o resto das configurações. E tem um detalhe bastante importante nessa parte de usar essa tabela, tá? Esse mecanismo legado, ele não vai receber mais manutenções por parte da equipe de desenvolvimento, tá? Então, assim, posso continuar utilizando a forma antiga que eu já tenho aqui hoje? Pode, a gente não desligou, mas se surgir alguma situação em que essa configuração não se comporte como esperado, nossa orientação para as equipes de atendimento e a nossa atitude em relação ao desenvolvimento vai se orientar para fazer a configuração através da UF versus UF. Tá? Se o problema ainda persistir, depois de fazer essa configuração, aí sim nós daremos a manutenção nesse novo mecanismo, mas no mecanismo antigo as manutenções estão suspensas. Tudo bem? Então, assim, se você já utiliza e te atende bem, não precisa se preocupar, ele vai continuar funcionando, mas se você ainda não utiliza, ou se você tem alguma situação que não está coberto, a gente recomenda que você migre para essa nova configuração. Tá? Então, através dessa tabela, tem uma série de campos que você pode determinar a base de cálculo específica para o FECP, caso ela não seja a mesma base, por exemplo, do ICMS-ST. Né? Tem alguns estados em que a base do FECP-ST ele não é a mesma do ICMS, não é a mesma do ICMS. Tá? Essas regras estão todas descritas nesse documento aqui por estado. Então, é bastante interessante que seja feita essa migração para esse novo formato de configuração. Tá? Então, essa é a primeira mudança grande em relação à FECP. A segunda mudança, eu acho que vocês já vão conseguir observar aí nos cálculos da própria nota fiscal. Tá? Se vocês observarem esse ponto que eu estou mostrando, agora a gente acrescenta uma linha
nos demonstrativos dos impostos, que tem ali se for, por exemplo, na nota de entrada, tem ali a abinha dos impostos, se for no pedido de venda, tem a planilha financeira. Então, agora a gente separa o valor do FECP próprio, ST ou complementar, deixa eu abaixar um pouquinho para caber todos. Isso. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, esse aqui é uma nota de exemplo, tá, gente? Então, esse cara aqui, ele é o FECP de Minas. Então, na operação própria, ele vai estar definido lá como o FEM de Minas. Na operação com o ICMS-ST, então ele fica o FEM-ST, e aí com as suas respectivas bases de cálculo, alíquota e valor. E no caso do ICMS complementar também, ele vai ficar lá o FEM complementar, com a sua respectiva base de cálculo, alíquota e valor. Tá? É importante dizer, já tem essa observação no documento, mas é importante frisar que mas você majorou a alíquota e mostrou o cálculo do FECP, então ele foi calculado duas vezes. Não, ele não foi calculado duas vezes, tá? A gente só segregou essa linha do FECP para demonstrar qual foi a base, qual foi a alíquota e qual foi o valor utilizados que vão ser gerados na tag depois, nas tags específicas, tá? E por que a gente continua majorando as alíquotas dos tributos? Essa foi uma decisão que nós tomamos porque ainda não tem previsão de nenhuma mudança em nenhum layout das obrigações acessórias acompanhando essa separação do FECP. Né? Então, o FECP ele foi segregado só na NFE. Então, em todos os outros, IFD, CMS-IPI, FD contribuições, ainda não teve nenhuma mudança. Então, para não afetar nenhuma entrega, para não causar nenhum tipo de problema para os contribuintes, nós optamos por manter a gravação no sistema majorada da forma como ela sempre foi feita. Então, as apurações de ICMS e tudo mais continuam sendo feitos da forma como já eram, até que a gente tenha aí um posicionamento em relação às obrigações acessórias, tá? Uma vez que a gente faz a adaptação, tudo bem? Então, quando vocês fizerem o documento, vocês vão ver uma seção de impostos aqui similar a essa aqui, tá? Então, o ICMS próprio aqui, no caso, ele está majorado e tem os 2% aqui do FEM separados, mostrados aqui também, tá? Então, não foi calculado em duplicidade, não precisa se assustar. A gente só está demonstrando aqui para refletir como que vai sair na NFE. Kainan perguntou, em qual campo cadastramos a alíquota do FECP? Então, cara, nessa tabela aqui que eu mostrei, na CFC, ela meio que ignora a questão de entrada ou saída, tá? Ela vai pegar um estado de origem e um estado de destino da operação que está sendo feita ali na hora, tá? Então, por exemplo, se você, vamos supor, eu vou colocar aqui RJ para RJ, um produto A, e aí eu coloco a alíquota do FECP aqui e faço a configuração. Então, não importa se você está no Rio e está fazendo uma venda para o Rio, ou se você está no Rio e está comprando de um fornecedor que também está no Rio. Tá? O sistema ele pega e ele vai fazer o cálculo com base nas UFs que estão envolvidas ali na operação, sem distinção de entrada ou saída. Tudo bem? Bom, então, sobre FECP, então, e aí, conforme eu estava dizendo, né, então, o ICMS-ST e o ICMS complementar, a majoração da alíquota a gente não desfez, né, para não afetar a escrituração de ninguém. Existe essa nova linhazinha aqui mostrando, tá? Normalmente a base dele vai ser igual ao tributo em questão, né? Então, o FECP próprio vai ser o próprio ICMS, do ST também, mas alguns estados têm algumas particularidades que não é a mesma coisa. Então, a gente vai demonstrar aqui, cada estado tem a sua nomenclatura própria, né? Então, a gente vai mudar a nomenclatura, conforme o estado, a gente vai exibir o nome direitinho ali para vocês. E a próxima seção desse documento são alguns campos criados. A gente já tinha alguns campos anteriormente, então agora foram criados mais alguns para comportar a gravação dos FECPs. Né? Então agora a gente grava separadamente o que é FECP do ICMS próprio, o que é FECP do ICMS-ST e o que é FECP do ICMS complementar. Quem tiver curiosidade pode consultar esse documento depois para saber dos campos, tudo bem? Eu não sei se eu já falei, mas essa tabela da UF versus UF, tá? Ela tem uma série de configurações, ela não serve exclusivamente para o FECP, ela está disponível, olha, deve fazer já uns 3 anos que ela está disponível. Vocês podem configurar outras coisas, ela serve como uma alternativa para as exceções fiscais, tá? A gente sabe que
por conta de todas as particularidades que existem nas operações fiscais, a exceção fiscal acaba muitas vezes virando a regra, né? E como fica um pouco complicado às vezes para o cliente fazer essa configuração, tem essa tabela, ela não tem tudo ainda o que tem na exceção, né? Então, gradativamente a gente vai fazer esse tipo de conversão para fazer alguma coisa por essa tabela, vocês mantenham os dois, tá? Até que vocês tenham certeza que está tudo bem. Tem uma pergunta, devo prestar uma rotina cada... Então, Jander, assim, nessa tabela, cada linha ela vai representar uma UF de origem e destino para cada um dos produtos, tá? O que nós temos aqui para te ajudar, porque provavelmente a sua próxima pergunta vai ser se você tem que cadastrar o produto um por um, essa rotina tem um facilitador, tá? Eu estou nessa seção dele no documento nesse momento, você vai no botão ações relacionadas, e aí você inclui registros em lote nessa rotina, tá? Então lá ele tem alguns filtros, por exemplo, NCM DATE, grupo de produto DATE, e até código de produto DATE. Então ele vai filtrar, vai te dar alguns produtos ali que o seu filtro resultados do seu filtro e você faz a inclusão de uma vez só nessa tabela, tá? Mas assim, a apresentação dela, a linha dela é realmente linha por linha para cada produto, tá? Até para permitir que você eventualmente tenha dois produtos no mesmo grupo, né? Que tem alguma particularidadezinha e aí se você vincula o grupo inteiro, você não consegue fazer esse tipo de configuração separada, tá? Tudo bem, Jander? Legal. Pessoal, alguma dúvida em relação aos FAQPs? Acho que não. Tá. Então, eu vou voltar um pouquinho nesse documento, só para mostrar o FAQP. Só um minutinho, gente. Quero mostrar. Então, olha, no documento lá do centralizador das alterações da NFE, FCP. Acho que daqui a pouco a gente mostra. Então, mais à frente aqui nesse documento, ele tem todas as tags, tá, que serão geradas, de qual campo o sistema vai obter os valores para gerar cada tag. Tá, aqui tem um exemplinho aqui. Então, esse documento ficou bem detalhado, a gente procurou fazê-lo de uma forma mais detalhada possível, para que fique fácil de vocês se guiarem. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Rodrigo, o FAQP, ele é o significado da sigla FAQP, ela é um Fundo Estadual de Combate à Pobreza, tá? Ele é uma majoração da alíquota do ICMS que alguns estados têm para alguns produtos, e aí o resultado dessa majoração, ela é destinada ao combate da pobreza nos estados, tá? Nos relatórios irá separar o fundo da pobreza. Então, Juliana, ele não vai separar, tá? Então, assim, como eu falei, tudo no sistema que fazia o uso já, por exemplo, ICMS-ST que ia majorado, ICMS próprio que ia majorado, em todos os relatórios, apurações e obrigações acessórias, eles permanecem da mesma forma, tá? Como a gente ainda não tem nenhum posicionamento de nada em relação a essas demais obrigações, a gente optou por não alterar nada para não causar nenhum tipo de problema, tudo bem? O único lugar em que ele vai separar efetivamente os valores é na transmissão da nota, tá? Por conta das tags novas. Então a gente está aí aguardando alguma atualização de layout, alguma coisa assim, para a gente poder tomar alguma posição, tá? Mas no momento, nosso posicionamento é manter da forma como já acontecia anteriormente, como você sempre usou, tá bom? Tá, Rodrigo. No caso, então, Rodrigo, assim, depende do estado que você está vendendo, tá? Então, por exemplo, tá? Dependendo para determinado produto, se você for vender para o Rio de Janeiro com ICMS-ST, aí você precisa fazer a configuração do FAQP, tá? É interessante que você dê uma lida nas legislações que envolvem
o cálculo dele para você ter um entendimento melhor. Tá? Mas se você estiver em São Paulo e você vender para um estado que tem a FECP, sim, você vai precisar calcular e preencher esse adicional. Kainan, FECP. Não, Kainan, o FECP ele segue a linha dos demais tributos nas devoluções, tá? Se a devolução for total, ele é espelhado da mesma forma como da forma como a nota de saída ou de entrada, a nota original, né, ele foi, e na parcial ele é proporcionalizado igual aos demais tributos. Rebeca, isso, segue a mesma linha da resposta anterior, tá? Então, Santa Catarina não tem hoje, mas se você vender um produto, determinado produto que exija o FECP para algum estado, né, de forma que você pague o ICMS para aquele estado, tá? Então, por exemplo, você vendeu com ST para o Rio de Janeiro, determinado produto, você vai precisar calcular, vai precisar recolher, tá? Se você vender, por exemplo, sem ST, não tem problema, né? Porque aí o ICMS, no caso, fica para o teu estado, mas se for de forma que o ICMS seja destinado ao outro estado, então ST ou venda com DIFAL, né, para consumidor final não contribuinte, serão geradas separadamente. Juliana, desconheço essa separação na GIA. Eu acho que ele pede o valor separado, mas eu acho que ele não pede para tirar do valor do ST ainda. Tudo bem? Pelo que eu me lembre, no momento eu acho que é isso, tá? A gente está meio que monitorando as atualizações dos layouts para poder alterar com mais certeza. Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao FECP? Em relação à tabela CFC, ao F versus o F que eu comentei? Todos receberam o link ali que eu encaminhei das documentações? Posso encaminhar de novo? Só um minuto. Vou encaminhar mais uma vez. Separado, sem informar o valor. Tá, Juliana, a gente pode avaliar aqui o layout da GIA, se já tem alguma coisa, tá? Mas até então a gente ainda não teve problema com duplicidade, porque a GIA não foi alterada, tá? Ela, assim, do jeito que você sempre mostrou, ela continuou. Tá? A gente ainda não, eu para falar a verdade, eu ainda não fiquei sabendo de nenhuma alteração. Mas pode ser que já tenha feito, tá? Pode ser que alguém da própria equipe responsável já tenha feito e eu ainda não estou sabendo. Tá? Mas se tiver algum problema, você avisa a gente. Na rotina, eu consigo parametrizar todos os cálculos do CMS. Então, Jander, você consegue parametrizar algumas coisas, tá? O FECP é uma delas, né? O FECP vem mais forte ali, mas assim, você tem o MVA, você tem algumas coisas, pauta, né? Algumas coisas que você pode sim utilizar para parametrizar outros aspectos do ICMS, né? Não somente o FECP. Depois dá uma consultada, dá uma olhadinha na documentação, ver se você consegue, de repente, te ajuda nas suas exceções aí para reduzir você fazer uso dessa tabela, tá? Mas não é só o FECP. Tá, pessoal, mais alguma dúvida? FECP, o F versus o F. Rastreabilidade. Tá, então, bom, eu vou passar agora para outro apresentador. Ele vai falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos do TSS, tudo bem? Mas eu continuo aqui no chat acompanhando as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma coisa que eu possa ajudar, é só perguntar, tudo bem? Obrigado pela atenção, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Waldo da Silva, faço parte do time de desenvolvimento do TSS, responsável pela transmissão e elaboração do XML da NFV 4.0.
Como o assunto é extenso, eu vou detalhar para vocês um assunto que está tendo muita dor de cabeça das pessoas que estão fazendo a transmissão da NFE, que é referente aos dados da fatura. Tem um assunto que é referente ao vencimento da fatura, que está ocorrendo a rejeição quando a data do vencimento é menor que a data da emissão. Então, para isso, foi criado um parâmetro chamado MV-DAT-DUPLI, que quando a sua data do vencimento for menor que a data da transmissão, ele será levado à data da transmissão. Ou seja, ele adequará a data do vencimento para a data atual para não ocorrer a rejeição. Um outro assunto também interessante também, que os dados da duplicata aqui, ó, os campos dos dados da fatura não é obrigado a ser transmitido. Então, na 3.10, quando a pessoa fazia a duplicata lá, gerava a duplicata, automaticamente gerava esse grupo. A ideia é o quê? Que esse grupo seja o quê? Ou você pode levar ou não. E seja o quê? Opcional. Para isso, foi criado um parâmetro chamado MV grupo de cobrança. Ou seja, você pode levar ou não o grupo de cobrança. Isso fica o quê? A cargo da pessoa que vai transmitir a nota. Aí você fala para mim, isso é obrigatório quando eu levo e quando não levo. Para isso, eu acho interessante você ver com o seu contador se você é obrigado a levar o grupo de cobrança, qual a sua penalidade para isso. Mas no layout fala que é opcional. Eu não sei te informar a regra geral quando você deve ou não levar. É só um caso que você está tendo rejeição lá, de, por exemplo, dado do vencimento é maior que o dado da cobrança, o VDESC lá, o valor de desconto lá, você está mandando zero, e algumas UF pode estar te barrando a sua transmissão, você tem uma opção de não mandar o grupo de cobrança e transmitir sua nota normalmente. Essa é a nossa ideia. Alguma dúvida sobre sentido? Perfeito. Aqui tem uma pergunta que fala assim: bom dia a todos. Todos os nossos testes foram rejeitados devido ao campo VDESC, mesmo quando não há desconto da nota. Alguma orientação nesse sentido? Sim. O pessoal do suporte, o paliativo, tá comentando isso lá no RDMI, que é um RDMI padrão de usuário, e tem algum conhecimento, pode chegar e comentar esse campo lá no nosso RDMI. Um outro paliativo é esse parâmetro que eu te falei, que desabilita os dados de cobrança. Aqui tem outra pergunta aqui, ó. Mas o número das notas não irão aparecer, mais no DUNF no campo das duplicatas? Não, porque se você desabilitar esse grupo, não vai para o XML e contrapartida não vai para o DUNF também. Mas eu acredito que se V10 já era para as UF estar se adequando e estar aceitando sim, com zero quando tem desconto e não está dando mais rejeição. Foi aberta até uma consultoria no Cefaz, estamos aguardando para melhores detalhes. Outra pergunta aqui, posso atualizar todo o sistema com a NF4 e conviver com a 3.10 até a virada? Sim, você pode estar trabalhando com as duas versões. Apenas está tentando mudar a sua versão lá no Spread NFE lá e provavelmente vai estar o quê? Transmitindo tanto na 4.0 e tanto na 3.10. Lembrando que você só pode mudar para 3.10 quando ainda estiver em vigor. Condições de pagamento começando com zero, é obrigatório? Uma pergunta aqui. Hoje sim, antes não era. Hoje eles pedem o quê? Gente, perdão. Poderia repetir o que você falou sobre o campo VDESC, por gentileza? Sim. Hoje o RDME ele manda o VDESC, quando não tem desconto, como zero nos valores da duplicata lá. Porque estava dando rejeição que estava sendo obrigado a mandar esse campo. Caso algumas UF tenham rejeição de tamanho ataque VDESC por não ter se adequado ainda,
você tem a possibilidade de quê? De ou lá no RDMI comentar o campo VDESC para que não seja enviado no XML ou habilitar um campo que não seja enviado o grupo de cobrança. O que fazer quando ocorreu 905? Rejeição, campo do grupo de fatura não informado. Se eu estiver enganado, essa rejeição é que você não estava mandando todos os campos do grupo de fatura ali, que no caso era o VDESC. Quando você não mandava o VDESC, passei essa rejeição. Tem um plano de pagamento seguinte: 7.14.21 deveria alterar para 7.14.021. Você fala isso aí, não entendi muita pergunta aí, referente ao vencimento, é isso? Que está vindo desordenado, é isso? Se for isso, nós temos uma issue lá no desenvolvimento, um ticket, um chamado, que vou fazer um tratamento que quando a data do vencimento vir desordenada, a gente a gente ordenar para que não ocorra uma certa rejeição. Esse campo VDESC aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Esse parâmetro não está funcionando. Onde formar o campo VDESC? Esse VDESC, ele está lá no RDMIC. Ele é por padrão, ele é enviado na montagem do XML. Então, você não tem a opção, via parâmetro, desabilitar o quê? Esse campo VDESC. Isso é somente você ajustando no próprio RDMIC. Lembrando que esse VDESC está na última atualização dos pacotes referente à atualização da 4.0. Por padrão, ele já vai vir com o CVDESC. Pessoal, vou só fazer um adendo. Estou vendo que tem várias questões aqui sobre a tag VDESC, tá? A consultoria fez algumas solicitações, algumas consultas informais em algumas secretarias das fazendas que estão tendo problemas com essa tag. A única que nos respondeu até este momento foi a Cefaz de São Paulo e nos disse que a tag, o comportamento dela está em conformidade com a regra de validação Y01-20. E aí eles dizem que esperam uma nova versão da nota técnica, que é o que eu disse, né? Eles pretendem publicar uma nota técnica excluindo o campo VDESC dessa validação. Ou seja, realmente temos problemas com a VDESC, tá bom? Só que depende de uma nova versão da nota técnica para que esta regra de validação seja excluída. Enquanto isso não acontecer, a gente não consegue fazer nada com ela, a não ser retirá-la lá do RDMake ou impedir que a informação seja encaminhada. Não vi os testes, não sei se desta forma valida, então eu sugiro que vocês testem e sugiro também que vocês encham lá os Fale Conoscos das secretarias de vocês. Por quê? A Receita fez uma notificação para nós há pouco tempo com relação a uma outra obrigação, mas aí entendo que isso repercute para todas as obrigações dentro do projeto SPED, tá? Toda vez que o contribuinte tem problema, ele não notifica através do Fale Conosco. Então, nós não temos ciência de nenhum problema, tá? Esse foi o recado. Então, todas as obrigações dentro do projeto, eu sugiro que vocês falem também com o Fale Conosco. E vocês coloquem lá a informação para que fique registrado. Alguém do grupo, alguém do ente governante tem que ir lá e responder. Né, do ente tributante tem que ir lá e responder. Então, só o fato de vocês publicarem vai gerar ali uma grande demanda para eles e eles vão ter que se manifestar em algum momento. No caso da tag VDESC, a Secretaria de São Paulo nos respondeu desta forma. Deveria estar funcionando, porém, por conta da regra de validação, não está. E se não está, temos que publicar uma nova nota técnica. Mas esta nota técnica não há previsão de publicação, tá bom? Era só para fazer um adendo, para colocar isso em observação para vocês. Pode continuar, Walter.
Perfeito. O que eu ia falar referente a essa tag mesmo do cobrança, de duplicata, realmente o que está dando uma dor de cabeça. E eu peço que para vocês que leiam a documentação técnica, a gente desenvolvemos aqui dentro para vocês, que atualizem, façam os testes e não deixe para a última hora realmente. Já estamos na última hora, pode ser que eles posterguem a data, mas não podemos contar com isso, e é isso mesmo. Obrigado a todos aí pela participação aí, e estamos finalizando por aqui, a minha parte. Bom, pessoal, acho que a gente respondeu a maioria dos questionamentos, tá bom? Pelo menos os que estão aqui no chat, nós respondemos a maioria. Acho que todos. E se vocês não tiverem mais questões, vou dar por encerrado o evento. Tudo bem? Nós voltamos com esse formato. Agora, para a nota fiscal eletrônica, a gente vai acompanhar aí a publicação de alguma possível nota técnica. Assim que for publicado, publicaremos para vocês uma orientação e não sei se teremos tempo hábil para um novo evento neste formato, mas o que vocês precisarem, entrem em contato. Tem uma questão aqui do Éder. Éder, eu vi o seu questionamento com relação ao Série 1, tá? Eu não tenho a resposta para você nesse momento, mas vou conversar com o grupo e pedir para que eles publiquem uma orientação dizendo qual é a data de liberação. Geralmente é o mesmo TSS, eu não tenho informação de que é um TSS diferente de acordo com o segmento. Mas, de qualquer forma, a gente pergunta lá para o pessoal do Série 1, para o desenvolvimento, se vai haver um novo TSS, se eles vão publicar isso e quando é que eles vão disponibilizar. E aí a informação fica lá divulgada ou no portal do cliente ou o próprio suporte vai poder informar, tá bom? Eu vi aqui que você ligou para o suporte, mas a gente faz aqui com o pessoal do desenvolvimento e verifica se existe alguma nova publicação que eles possam enviar para vocês. Valério, podemos ter algum problema sobre MDFE por conta da NFE 4.0? Não vejo relação, tá? Mesmo porque o CTE também foi atualizado para uma nova versão, tem pouco tempo, não vejo relação em problemas por conta da NFE. Tá? Se você tiver algum problema, verifique, passe para a gente poder verificar. Francisco, sobre o questionamento da placa no DANF, fizemos uma mensagem padrão que posiciona a placa nas informações adicionais da DANF. Esta está funcionando bem aqui para minha expedição. Não tive nenhum relato de problema com relação a isso, né, com relação à informação da placa. Só é obrigatório que ela esteja lá nas informações complementares, tá? Wellington, tenho dúvida ainda da exigência da parcela de pagamento ter que iniciar com 0, código da condição. Você está falando das 3 posições, Wellington, de pagamento? 3 posições da parcela? É obrigatório, tá? A partir da entrada em produção, é obrigatório. Na verdade, essa regra já estava em uma nota técnica antiga, mas a secretaria não validava, né? A Receita não validava. Então, acredito que eles passarão a validar a partir da NFE 4.0, porque está na nota técnica essa informação, que é obrigatório ter 3 posições ali e iniciar com 0. Para quem tem produto sem código de barra, que o NCM esteja relacionado lá na nota técnica de 2017 e esteja sem código de barra, tem que verificar lá o cadastro no CS1, porque se a NCM foi relacionada, o código de barras é obrigatório.
Agora, se aquele NCM não tem código de barras, aí não tem o que informar. Aí vocês vão informar lá sem JETIM e não vão passar nenhuma informação. Mas se a NCM está relacionada lá na nota técnica de 2017, o JETIM é obrigatório, tem que ser informado. E aí vocês precisam entrar em contato com a empresa homologada, que é a CS1, para fazer o cadastro do NCM de vocês lá. Francisco, não sei te informar, tá? Acho que você vai ter que verificar lá com o suporte do financeiro. Francisco está perguntando se tem como alterar o tamanho da parcela nas tabelas do financeiro. Eu acredito que sim, tá? Faz muito tempo que eu não mexo com o produto, com o Proteus, mas acredito que tem como alterar sim. Caso você tenha problema de alteração, entre em contato com o suporte do financeiro para eles te orientarem, porque para a nota fiscal, infelizmente, é obrigatório mesmo. Wellington, tem um procedimento, documento sobre o código de barra JETIM, nota técnica, orientação? Sim, tem a nota técnica, que é a de 2017.001, se eu não me engano, e aí lá tem todos os procedimentos, a empresa que você deve contatar, como você deve fazer para o cadastro, nessa nota técnica publicada pela própria Receita. Se eu não me engano, é a 2017.001. E aí dá uma lida nessa nota técnica que tem todos os procedimentos para que você consiga fazer o cadastro corretamente do JETIM de acordo com o seu NCM. A gente publicou os links, Patrícia. A Patrícia está querendo receber os links dos webinars da NFE 4.0 lá no canal YouTube. O último que teve o mês passado, a gente ainda não publicou, vamos publicar agora. Mas todos os eventos Responde ficam no canal Toto Soluções, tá? Então acompanhe o canal e eu acho que tem um link lá da NFE 4.0, mas não é o último ainda, tá? Agora a gente vai publicar esses últimos, o do mês de junho, que a gente fez, né, no final do mês, e agora o do mês de julho. Acredito que no máximo em 2 semanas está disponível os dois para vocês. Isso mesmo. Bom, gente, é isso. Acho que eu respondi todas as perguntas. Se faltou alguma, eu mando para vocês depois a resposta via portal TDN, tá? Ou mando no e-mail de vocês, eu tenho aqui a relação. Agradeço a todos a participação pelo evento, né? A participação no nosso evento. Espero vocês nos próximos eventos. Agora no mês de agosto, teremos E-Social Responde no segundo semestre. Voltaremos a partir de outubro com a EFD Renf Responde. Teremos também eventos para a reforma trabalhista, para o Bloco K. Muitas das empresas entram agora com o Bloco K completo, né? As que o Bloco K da EFD, ICMS e IPI, as empresas que faturarem acima de 300 milhões estão obrigadas à entrega do Bloco K completo com todos os seus registros. Então faremos também eventos Responde para o Bloco K. Acompanhem, né? Vocês recebem uma vez por mês a relação de eventos do mês, né, de eventos Responde. Acompanham, façam as suas inscrições lá pelo portal do cliente. Na barra de pesquisas é só pesquisar eventos Responde do mês e aí vai aparecer tudo que a gente tem naquele mês sobre os eventos Responde. Assim que esse vídeo for publicado, vai estar disponível lá no canal Toto Soluções e esta apresentação está disponível para vocês aqui nos documentos. A apresentação do produto foi feito com base lá no portal TDN, então está disponível lá na página NFE 4.0 do Proteus. Lá vocês têm relacionado tudo isso que foi demonstrado aqui hoje, tá bom? Aguardo, Éder, assim que eu tiver a resposta aí eu te envio da questão do Série 1. Aguardo vocês nos próximos eventos. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham uma ótima tarde.